Você sabe que muito antes de James Randi, Padre Quevedo ou qualquer outro caçador de charlatão moderno que você conheça, existiu Harry Houdini. Ele foi o terror dos médiuns picaretas, desmascarando sistematicamente essas fraudes mediúnicas e psicológicas, psíquicas, sobrenaturais, enfim. E também foi o primeiro a oferecer um prêmio em dinheiro para quem pudesse demonstrar em ambiente controlado o sobrenatural. O prêmio na época era $10.000. Isso tudo é relatado no livro Um Mágico entre os Espíritos. Hoje, no dia que eu estou gravando, não sei quando você está vendo, dia 31 de outubro de 2022, faz 96 anos que ele morreu. Ele morreu no Halloween. Sim, isso mesmo. Então, vamos falar sobre o maior ilusionista da história depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E vamos hoje falar sobre o maior ilusionista da história. E vai lembrar que dá para dividir, aliás, eu vou dividir em 2 vídeos, tanto que esse é a parte 1. Uma falando sobre a carreira dele como artista e a outra falando sobre a vertente caçador de charlatões dele, tá? Esse primeiro vídeo vai ser sobre ele como ilusionista, escapista, artista de modo geral. E se você gosta de mágica, eu quero convidar você para aproveitar a Black November. Todos os meus cursos de mágica com até 80% de desconto, tá? O link tá aqui na descrição, clica lá, vê todos os cursos que estão com desconto, que são todos, tá? E aproveita que é uma oportunidade realmente única para você pagar barato e aprender mágica boa. Não tão boa quanto o Houdini, mas muito boa também. Filho de um rabino, Henrik West, eu não sei como pronuncia, tá? Ele nasceu em 24 de março de 1874 em Budapeste. Mas, ainda criança, ele mudou com toda a sua família, seu pai e mais 5 irmãos, para tentar uma vida melhor nos Estados Unidos. Com 8 anos, ele começou a se interessar por artes circenses, a princípio trapézio, e só com 17 anos que ele se interessou pela mágica, tá? Ele sempre teve interesse por artes, mas a mágica mesmo só com 17 anos. E uma curiosidade, a princípio se interessou por mágica com cartas. A princípio, ele se vendia como Houdini, o mestre das cartas, o rei das cartas. E só algum tempo depois que ele seria conhecido pelo escapismo, tá? Categoria que o deixou mundialmente conhecido, famoso. Ele chegou até a formar uma dupla com seu irmão, mas essa parceria foi desfeita e ele acabou fazendo dupla com a sua esposa. E ele também acabou americanizando o seu nome. Henrik virou Harry e ele copiou, modelou, como diria o pessoal da PNL, o nome do pai da magia moderna, Robert Houdin, que acabou americanizando para Houdini. Nasce aí Harry Houdini. Em 1884, ele e a esposa se juntaram ao elenco do Wells Brothers, que era um circo, e lá eles apresentavam com muito sucesso o número da metamorfose. Número esse que é apresentado por muitos mágicos até hoje. Dá uma olhada na versão original do Houdini. E agora, dá uma olhada na versão moderna dos Pendragon.
Dá pra ver que o número evoluiu muito ao longo das décadas que se passaram, mas isso não tira o método do criador, né? Houdini não teve Houdini para se inspirar, né? Imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. Você só tem que aplicar. Em toda cidade que o circo parava, Houdini oferecia $100 para quem trouxesse uma algema que conseguisse prendê-lo. Vários policiais tentaram prendê-lo, aceitaram esse desafio e dizem que nenhum jamais conseguiu prendê-lo. Nessa época, ele já focava no escapismo, categoria da mágica pela qual ele seria eternamente lembrado. E o sucesso foi tão grande que ele acabou trocando os picadeiros do circo pelos palcos dos grandes teatros. Em 7 de janeiro de 1918, Harry Houdini fez um elefante desaparecer em frente à plateia do hipódromo de Nova York. Durante anos, o segredo dessa mágica ficou muito bem guardado e demorou muito tempo para que alguém conseguisse reproduzir. Nós não temos gravações do Houdini fazendo isso, mas nós temos gravações de mágicos modernos fazendo. Dá uma olhada aí. Agora vem a parte mais polêmica. Nessa época, de acordo com o livro A Vida Secreta de Houdini, de William Kalush e Larry Hudson, a carreira do mágico passou a ganhar um impulso nada convencional. Com base em documentos, os autores concluíram que Houdini trabalhava para o serviço secreto britânico e americano. Igual o 007, a serviço do rainha. Harry Houdini a serviço de sua majestade, olha só. Segundo esse livro, ele repassava informações sobre os países que ele visitava, como Rússia e Alemanha, e em troca ganhava divulgação internacional em seus shows. Sendo verdade ou não, o fato é que nessa época a carreira do Harry Houdini fez um boom, né? E suas apresentações estavam sempre cheias. Por onde quer que ele passasse, desafiava as pessoas a aprendê-lo e ele sempre conseguia escapar. Tem até um caso do qual ele escapou de uma prisão completamente nu. E eu já vi uma conferência que diz que ele escondeu a chave da algema no... Houdini tinha outras paixões, como a aviação e o cinema. Em 1916, ele virou consultor de efeitos especiais e logo produziu seus próprios filmes. Tem no YouTube vídeos do Houdini atuando como ator. É claro que atuando como ator, né? Ele ia atuar como o quê? Como cinegrafista? Não dá, né? Mas eu digo sem fazer mágica, atuando ele mesmo, tá? Então, esses filmes estão aí até os dias de hoje. Ele fundou ainda uma produtora e um laboratório para desenvolver novas técnicas cinematográficas em Hollywood. Ele era tipo o George Lucas da época. Em 1920, as coisas mudariam. Ele perdeu a mãe e ele começou a procurá-la através do espiritismo. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Bom, a sua morte. O que causou a sua morte foi um caso de apendicite, mas tem toda uma história aí. Ele fazia uma demonstração de habilidade no qual ele convidava pessoas a socar seu estômago, tá? Ele chamava de a incrível resistência abdominal. E após apresentar esse número em Montreal, Canadá, um estudante foi no camarim dele e perguntou se era verdade que ele aguentava socos no estômago. Ele falou que era, e o estudante socou ele sem que ele tivesse se preparado ou nada disso. E esse estudante era um boxeador. Tá? Ele já estava com o apêndice meio zoado, mas ao tomar os socos, rompeu de vez. E dizem que ele continuou golpeando o Houdini mesmo com ele caído, não foi um soco não, tá? Foram vários golpes. Isso tudo relatado por testemunhas oculares. Houdini não procurou médico e continuou com a sua turnê.
Ele sofria com sérias dores, mas recusava-se a procurar tratamento. Quando Houdini chegou ao Teatro Garrick em Detroit, Michigan, em 24 de outubro de 1926, ele subiu aos palcos com 40 graus de febre. E, como você já pode imaginar, ele passou mal em cena, foi socorrido às pressas, mas já era tarde demais. Segundo o médico, provavelmente o apendicite romperia de qualquer jeito, tá? Mesmo se ele não tivesse tomado soco, mas aí vale saber se ele procuraria ou não ajuda. O funeral de Houdini realizou-se em 4 de novembro de 1926 em Nova York, com mais de 2.000 pessoas presentes, inclusive membros da Academia de Mágicos Americanos. Ele foi enterrado no cemitério judaico Machpelah, no bairro Queens. Em sua lápide foi afixada a insígnia da Sociedade dos Mágicos. E no dia do aniversário de Houdini, a sociedade realiza a cerimônia da varinha quebrada. E até hoje, quando um mágico morre no meio, nós fazemos a cerimônia de quebrar uma varinha. A esposa de Houdini morreu em 1943 e não pôde ser enterrada junto dele porque não era de origem judaica. A esposa dele, após perdê-lo, tentou se comunicar mediunicamente com Houdini, mas isso também é história para o vídeo que eu vou fazer sobre a vertente caçadores de espíritas charlatões do Houdini. Então é isso, fica aí nossa homenagem ao maior mágico da história, lembrando que esse vídeo foi só a parte 1. É isso aí, e no mais, continuem seguindo o conselho do ET Bilu e busquem conhecimento.